Cheguei. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo certo, Marcelo? Tudo ótimo, Como maravilhoso. como é que estão as coisas por aí, por Partido Alferes? Estamos aqui nessa luta, né, da pandemia. Eu ia Uhum. até participar do ao vivo com o pijama, mas eu resolvi colocar uma camisa melhorzinha Não para teria ficar problema bastante. nenhum. Não Pois teria é, mas problema. Estamos por aqui, juntos. a gente está por aqui nessa loucura toda, né, Aham. vivendo esse mundo novo, vivendo esse espetáculo, né, às vezes de muita tristeza, mas de muita esperança. Como disse o meu amigo Edvar, que trabalha na Secretaria de Saúde, a gente está numa época de temperança, que é uma mistura de tempo com esperança. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? Não tem jeito. Exatamente, exatamente. A situação está complicada, está triste, né? Muito triste, mas com toda certeza isso vai passar. E eu vejo muita gente falar, Marcelo, que as pessoas vão mudar um pouco seus comportamentos. Eu acredito que sim, outras talvez não, mas eu também acredito nisso. Eu acho que a vida de todo mundo, do mundo inteiro, né, que está passando por isso, vai ser diferente daqui para frente. Né? Depois que nós voltarmos a nossas vidas normais e que tudo isso passar, eu tenho certeza que talvez as pessoas deem um pouco mais de valor à própria vida, né? Talvez celebrem mais a vida e sejam mais tolerantes, enfim, né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos lá, Marcelo, muito diga lá. obrigado por aceitar o meu convite. Uhum, nada. A gente tem você como uma referência, né, na cultura da região. Você é um ator, diretor, autor que sempre brindou a gente com espetáculos e até mesmo com música, né? Que a gente sabe que você canta também, né? E assim, a gente não, como eu tenho feito essas transmissões ao vivo, conversando, batendo papo, não é nem bem uma entrevista, não é entrevista, não digo, não chamo de entrevista, porque não é bem entrevista, apesar de eu fazer algumas perguntas, não é bem entrevista, é mais um bate-papo mesmo. Claro. E eu queria que você contasse para o pessoal que está nos assistindo, começasse lá do iniciozinho das suas atividades teatrais e, enfim, né? A gente sabe que você fundou o Grupo Etapa, teve um outro grupo que era o grupo, me lembre, por favor, vários, né? Teve vários. Era a Companhia Lua Crescente. Lua Crescente. Qual foi o primeiro grupo que você fundou? Não precisa ir tão longe assim, o tempo é tão longe assim, lá longe mesmo. Mas Precisa é legal. Mas é legal dizer, lembrar. se não É quiser, não legal. precisa. Só Não, para. imagina. Sem problema algum. A memória às vezes falha mesmo, mas isso foi em 74, né, 1974. 74. E a gente Foi, é, foi o foi assim, a gente trabalhava no grupo jovem da igreja. Na verdade, o primeiro grupo, a origem, foi no grupo jovem de Partido Alferes, que é o Grupo Jopa, existente até hoje, na matriz Nossa Senhora da Conceição. E Uhum. aí a gente resolveu, na época estava assim, um boom, todo mundo junto, né? Isso era 1974, e a gente resolveu então montar um grupo de teatro, não sabia que peça, essa questão toda, e a gente conseguiu, através do Moacir Baiano, né? Falecido e saudoso Moacir Baiano, a gente conseguiu uma sinopse, né? E na época, nossa primeira peça tinha temática sobre drogas, né? Sobre drogas. Mas assim, sem experiência nenhuma absoluta. Era puro amador mesmo de amar, né? Porque as pessoas fazem muita confusão com o nome amador. É como se Uhum. amador fosse qualquer um, fosse qualquer. Não é isso, né? Amador é de quem ama, entendeu? E as pessoas Nós, esquecem nós, isso, nós somos né? profissionais, mas continuamos sendo amadores. Nós amamos o teatro. De qualquer Exatamente, é porque ama. E
Aí, na época, assim, a gente estava uma turma enorme, todos os amigos, né? Beth, Bernardi, Gianni, Eurico Júnior era ator nessa época, em 74, foi ator também. E a gente trabalhava no Pavilhão da Matriz, assim, tantos amigos, Gilmar Draia, enfim, muita gente. A peça teve 5 atos. Só para você ter uma noção, tinha 5 atos a peça. Né? E aí Quanto tinha tempo toda uma durava? trajetória. A peça, eu Quanto acho que tempo? durou 2 horas e pouco, 2 horas e meia, parece, uma coisa assim, e muito engraçado, porque realmente a gente estava no início, não sabia de nada, e entre os atos, né, o Sérgio Werneck e a Sueli, eles faziam o entreato, ou seja, eles tinham uma locução, né? Os amigos, se estiverem ouvindo alguém perto deles, um beijão para os dois, eles faziam essa questão, porque todos naquela época envolvidos no grupo jovem. E aí tinha o encontro de jovens, essa questão toda. E aí a gente avançou, 74, depois veio do meu querido amigo Vitor Polig Salgado, né, que é um excelente ator e um excelente autor. Ele então trouxe uma temática que hoje, se a gente apresentasse, seria maravilhosa a peça, né? Porque ela é atual demais. Que é Quem Chutou a Lata de Lixo Lá de Casa, que é uma temática sobre a influência da televisão no mundo da gente, né? Você vê que hoje essa questão até está inversa, né? Quer dizer, como que a televisão hoje faz parte do nosso corpo, né? Não só a televisão, como o celular também. E depois veio 1500 Terra Vista, a peça do Vitor Polig Salgado também. Nessa peça, 1500 Terra Vista, e aí eu estou falando com você de 76, 77, 78. Né? E aí a gente está naquele período conturbado do Brasil, naquele período do governo militar, a gente estava assim, num momento difícil, e na época a peça ela assim, bombou, foi muito agitada essa questão toda, só que ela provocou uma temática que ia em descaminho com as questões dos objetivos do grupo jovem, ligado à igreja, aquela questão toda. E daí, depois de uma grande discussão que nós tivemos lá, uma discussão até saudável, na época, eu me lembro que o pároco era o Frei Querubim Engel. Nós então decidimos então manter o grupo jovem para as atividades que fossem do grupo jovem, peças bíblicas, essa questão toda, e aí resolvemos fundar o outro grupo, né? Quer dizer, na verdade, uma continuidade. Né? Quer dizer, até hoje deve existir lá o grupo, mas aí a gente caminhou com o TAPA, Teatro Amador de Partido Alferes. Depois de muito tempo, descobrimos que tinha o TAPA, do Eduardo Tolentino de Araújo, que você deve lembrar, e nessa polêmica a gente acabou fazendo um concurso. E quem ganhou, na verdade, o nome para etapa foi o nosso querido amigo Tchuli, Milson Abdu e Cipriani. Nós fizemos um concurso interno no grupo, e aí chegamos ao Etapa, que na verdade é o nome mesmo, o grupo Etapa, né? E aí a gente pensa na etapa de crescer, etapa de desenvolver, mas o etapa, na verdade, significa equipe de teatro amador de Partido Alferes. Então, essa foi a história. Então, a gente veio desde lá, com essas várias temáticas, e com a questão do pavilhão da Matriz, que tinha um palco, hoje funciona como igreja, né? Todos sabem que a igreja está em reforma. Como tinha um palco e essa questão toda, havia necessidade de uma reforma da Matriz, nós perdemos o espaço e ficamos sem lugar. Aconteceu isso, a gente ficou sem lugar. E aí foi que aconteceu em 1979, a gente foi para o Clube Campestre de Pati, que ainda existia na época, que aliás foi magistralmente retratado recentemente no Facebook do meu amigo Carlinhos Malheiros, que tem nessa quarentena feito um verdadeiro diário de bordo. Então ele retratou vários assuntos, inclusive até sobre meu pai, né, que era um celesteiro, artesão. Ele falou muita coisa legal. E ele mencionou o Campestre. E nós improvisamos no Campestre um palco e lá apresentamos uma adaptação livre de Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes. Nessa época, eu e a Márcia Pulig Salgado, nós fizemos o casal Joana e Jazão, né, o casal principal, a peça, você lembra, inspirada em Medeia, né, aquela tragédia grega, que Bibi Ferreira fez maravilhosamente bem. E aí nós, para a gente não ir naquela pretensão imensa, nós fizemos então uma adaptação livre com a brilhante colaboração da minha querida amiga Ângela Viana Salgado, esposa do Reinaldo,
que veio com a gente também, assim, com tudo no teatro, né? Ela depois comigo, e a gente foi procurando os lugares. Aí a gente, curioso, Fábio, que a gente foi ficando sem espaço, engraçado, né? Quer dizer, até a gente conquistar o teatro, você vê que a resistência era desde essa época. Então, Uhum. nós arriscamos, inclusive, trabalhar no cinema de Pati, no Cine Carvalho, que também ainda existia, mas aí não conseguimos fazer lá e fomos parar no Campestre. Depois de muito tempo, é importante dizer que a peça foi muito legal lá no Campestre e tal, e depois a gente começou a procurar os espaços, até chegar na aldeia. Aí, olha como que a história cruza a vida da gente. Em 1980, né, Pascoal falece, morre. Exatamente, a gente está completando, inclusive, acho que 40 anos de falecimento dele esse ano, não é isso? 80, né? 1980? Acho que é isso. Acho que é isso. Agora, dia Uhum. 24 de maio, né? Ele falece e a aldeia começa a ter os problemas dela, então, mas nós fomos convidados, como grupo local, a participar de um festival lá, uma mostra, com a Sônia Carlos Magno, né, que é a sobrinha dele. E foi quando a gente entrou na aldeia, Fábio. Foi exatamente. Eu conheci a Sônia. Conheceu a Sônia Carlos Magno, então. Ela convidou a gente, fez uma mostra lá, foi muito interessante a mostra, e nós apresentamos exatamente a peça que a gente tinha apresentado lá, que foi 1500 Terra Vista, né, que era uma peça muito legal, muito interessante, também do Vitor Pulig Salgado. E aí nós começamos na aldeia. E aí fomos ficando na aldeia. E aí eu comecei a escrever a minha primeira peça, né, que foi uma comédia chamada De Médico de Louco, Todos Nós Temos um Pouco, na aldeia também. Em 83, a gente assume o Teatro Renato Viana, a convite do presidente da Fundação João Pinheiro Filho, que é o Carlos Felipe Amodeu, falecido já. Então a gente ainda era a Fundação João Pinheiro Filho, privada, e a gente então assume o teatro para administrar o teatro e fizemos convite a alguns grupos e apresentamos assim uma montagem muito legal de um inspetor-geral. Foi a minha primeira montagem de inspetor-geral. O pessoal que está me ouvindo e talvez alguém do grupo, né, deve pensar assim, Marcelo adora repetir peça, mas acontece que essa teoria do repertório é muito interessante, porque a gente fica, nós mesmos, nós dois, estamos passando por isso recentemente. Fomos interrompidos pela epidemia. Você trabalhou como ator no Estresse com Finesse e agora está trabalhando como ator no Estresse com Finesse com o mesmo personagem. E, por exemplo, o Inspetor-Geral eu fiz várias vezes, várias montagens, como a Ópera do Malandro. Fiz também essas peças no Rio, na Fundação Itaú Clube, né, porque eu fui morar no Rio exatamente em 81, e aí a vida foi levando e a gente chegou até aqui, com esse monte de trabalho, vários trabalhos. É um pessoal, quanta gente veio, passou, quanta gente já se foi também, e a gente tem muita saudade. Mas essa é a nossa trajetória. Então, o início foi esse, né? Acho que falei até demais, né? Não, Acho imagina, que eu ué. falei demais. Estamos Mas aqui para isso. o início foi esse. E a gente foi conquistando tudo e fomos ficando na aldeia. Em 1984, Fábio, que é muito importante, aí agora o cruzamento mesmo do destino. Em 1984, o grupo celebrava 10 anos de existência, certo? E a gente fez uma peça lá, que inclusive eu tive uma grande colaboração do Nelson Lopes Queiroz. Eu não sei se ele está assistindo a gente, mas a Silvinha, a minha dentista querida, preferida, deve estar ouvindo, então vai ter notícia disso. O Nelsinho ajudou muito nessa época e a gente fez uma peça, eu escrevi um texto chamado Qual é o Nome da Peça? E uma peça assim com muita gente também, que aliás esse é um lado que eu adoro, né? Se Elencos não tiver mineiros. mais se não tiver mais de 12, eu não fico satisfeito, né? E alguns diretores já preferem ao contrário. Se tiver menos de 2, fica bom. Mas eu adoro, acho fantástico isso, acho bacana, porque mobiliza, isso é importante. Aí a gente fez a peça lá, só que teve um grande problema. Você vê que a gente foi para a aldeia em 81. Em 84, ou seja, 3 anos depois, a aldeia entra em decadência, nessa fase horrível. Ela entra na decadência, ela começa a desabar. Nós, inclusive, nós estamos ensaiando, presenciamos o desabamento do telhado do Poema Bar, né? Aquele espaço maravilhoso e mágico da aldeia, e a gente faz a peça. Eu trabalhava no Rio já, nessa época, que eu fui para o Rio em 81,
Eu trabalhava no Banco Itaú, vinha às sextas-feiras, pegava o carro do meu pai, o primeiro foi um Dodge Dart branco, e depois foi um Maverick branco. O papai adorava esses carros imensos. E aí eu colocava o elenco todo dentro desse carro, então você imagina as 12, 13 pessoas, era uma loucura, chegava do Rio e ia para a aldeia fazer o ensaio. Com detalhe, nós levávamos 2 lampiões para ensaiar, porque a aldeia estava com a luz cortada já, nessa época. Como que nós fizemos a estreia? A estreia foi feita com uma festiva, que vocês sabem como é que funciona, é uma festiva que você contrata na Light para fazer a festa de rua, uma coisa temporária. E nós conseguimos, através de um trabalho que eu não me esqueço até hoje, do João Carlos, pai do André, o atual secretário de Meio Ambiente, meu querido amigo João Carlos, ele conseguiu com o Gastão Filho, aí de Miguel Pereira, que trabalhava na Light nessa época, lá com o diretor, uma excepcionalidade para a gente conseguir a festiva, e a gente conseguiu. Só que a festiva, Fábio, foi ligada meio-dia e ia ser desligada à meia-noite. Então nós tivemos exatamente esse período para finalizar as questões todas, tivemos problema de curto-circuito, Nelsinho muito ativo, deu um curto-circuito no cenário, as pessoas pensavam que era efeito especial, batiam palma, era uma confusão generalizada, e naquela época a cabine não era onde é atualmente, a cabine era na lateral. Eu de frente para a plateia, a cabine era aqui, à minha direita. Então, olha, que época gostosa, que saudade, da saudade que eu tenho. E aí, a peça aconteceu para a gente comemorar os 10 anos do grupo, mas a aldeia começou a cair. E assim ficou, e a gente parou junto com a aldeia, a gente parou um tempinho. Então a gente parou de 84 foi a última, a gente parou 85 e 86. Paramos. Em 1987, né, aí acontece a nossa grande volta, o nosso momento, acontece o nosso momento Fênix, né? Não tão renascer das cinzas, mas um momento muito legal, muito interessante, né? Muito interessante. E aí a gente monta no Teatro de Bolso Sobrado, a gente monta um teatro no Teatro de Bolso do Sobrado, lá no casarão onde funcionou a Câmara, a gente monta um teatro lá, um tablado, na verdade um tablado, na parte de baixo, onde funcionou a Câmara. E a gente apresenta o Homem-Elefante, com uma temporada feliz, lotada, com muita gente, uma temporada que a gente tinha aí sexta, sábado, domingo, 100 pessoas por espetáculo, e ficamos em temporada, acho que 4 meses, em Pati. Depois apresentamos o Miguel Pereira Atlético Clube. Aí, pela primeira vez, fomos a um festival de teatro em Barra Mansa, da FETAERJ, quando nós, então, conquistamos o prêmio de melhor espetáculo e o Gilmar, o prêmio de melhor ator, por interpretar o Homem-Elefante, no papel de John Merrick. Ele ganhou, né, o prêmio. Eu fui indicado para sonoplastia, eu acho, e curioso que teve um problema de júri lá, e o presidente na época, o Avelino Ferreira, uma pessoa muito bacana, muito ativa, ele fez uma reunião 6 meses depois, ou 3 meses depois, para reconhecer a nossa classificação no festival, né? Porque tinha tido um problema lá na hora de computação, cômputo de votos, porque tinha um júri popular. E aí nós fomos consagrados vencedores, fomos um dos 3 melhores espetáculos do Elefante. E aí a gente, animado com essa possibilidade do espaço, aí você vê como que o teatro é vivo, e você vê todas as possibilidades de movimentação de espaço cênico, criativos. Nós, então, assumimos o 2º andar do prédio lá e fizemos o Teatro de Bolso Sobrado, que foi uma outra fase super feliz do nosso grupo, do Grupo Etapa. E aí ali surgiu um DNA, né, um outro braço, que foi o Lua Crescente, que você falou, por uma questão, e o Etapa continuou, fez alguns trabalhos, e eu prossegui com o Lua Crescente. Na verdade, o que aconteceu foi assim, uma mixagem, foi um mix, foi uma mistura. Somos um só, mas em épocas diferentes, porque as nossas cabeças estavam diferentes, né? Você vê, eu comecei com 13, né? Minha primeira peça foi com 13 anos, quer dizer, a gente estava aprendendo ainda na vida, eu lembro disso hoje, 13 anos, é a idade do meu sobrinho mais velho, 13, 14 que ele tem,
Aí eu fico imaginando, naquela época a gente comandava 25, É 30 o Gabriel. pessoas. E o Gabriel, que é o filho da Márcia e do Afrânio. O Gabriel está aí com a gente. Ele mandou um abraço para você. O Gabriel mandou, meu querido sobrinho, Gabriel. Com a gente Um aí. beijo, um beijo para você, Gabriel, um beijo para o Léo, para a Márcia, para o Afrânio, para o Scooby também, que é o mascote deles lá, tá bom? Então, assim, eu tinha a idade do meu sobrinho mais velho e já comandava aquela questão toda. E a gente foi crescendo. E a gente foi crescendo, Fábio, no meio dessa confusão toda do Brasil, porque a gente no teatro fez a transição do governo militar para o governo, né, primeiras eleições diretas, e tudo isso foi acontecendo. E o mais interessante é que a nossa virada lá no Teatro do Bolso Sobrado aconteceu exatamente no momento em que acontecia a virada de Pati. Se você lembrar a data, 1987, foi o ano de emancipação de Pati Lowferes. E aí, na época ainda, o Júnior, Eurico Júnior, que era ainda vereador na época lá, em Vassouras, conseguiu um apoio da Prefeitura Municipal de Vassouras para o nosso cartaz, que na época ainda era tipografado, né, a gráfica tipográfica, e o programa da peça, do Homem-Elefante. E depois, continuando esse apoio, porque ele, ainda como vereador, já tinha apoiado a gente, né, lá atrás, na aldeia, em 83, quando caiu o pedaço do teatro, o telhado. Caiu o pedaço. Ele conseguiu lá, com o apoio da prefeitura, umas telhas. Nós colocamos telhas de amianto naquele espaço. Eu tenho fotografia por aqui, né? Aqui eu estou mostrando só o lado bonitinho do quarto, porque se eu virar o celular, todo mundo fica apavorado. Aqui é uma espécie, o pessoal brinca comigo, inclusive Vitória brinca muito comigo, né? Vitória Bidu. Ela brinca muito comigo, que aqui e na verdade meu amigo Bruno mesmo, Bruno, casado com a minha querida amiga Cíntia, ele diz que aqui é um pouco a mistura de Triângulo das Bermudas, Atlântida, entendeu? E o Paraíso Perdido, porque aqui tem de tudo. Eu devo ter uma foto dessa questão. E aí no Sobrado o Júnior conseguiu um apoio na época do PAC, que não é o Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC na época era Programa de Ação Comunitária. E na época nós recebemos, seria o equivalente a outros que R$ 1.000, parece. Uma coisa assim. Nós conseguimos montar o teatro, nosso xodó, um teatro com 50 lugares, e fomos muito felizes ali. E aí houve a transição, né? Pati virou cidade, emancipação, em 88 teve eleição, 89 tem a primeira instalação do governo. Nós ainda ficamos ali em 90, 91, por aí. Eu me lembro que Margarete Teixeira era a diretora de cultura, porque nós não tínhamos secretaria na época, e ela apoiou uma peça que nós trabalhamos, que eu também gosto demais, com a direção da Maria Angélica, que agora é atriz, que é o grande barato é esse, né? A Angélica dirigiu na época Piquenique no Front do Arrabal, na época no Teatro do Sobrado. E a prefeitura fez o apoio e tal. Depois nós fomos caminhando, Fábio, para uma necessidade de mudar, porque nós tínhamos que sair dali, porque o prédio viraria Câmara Municipal. E aí nós, novamente, por isso que a gente cruza o nome com a etapa, porque passamos mais uma etapa. Para onde nós vamos agora? Aldeia fechada. E aí nós tínhamos um comodato da banda municipal, onde hoje é o Centro Cultural, Banda Municipal Médici da Figueira. O segundo andar estava em obras, já há muito tempo, com o telhado. Nós, com a bilheteria do Bem Amado, que nós fizemos na aldeia, nós reformamos o telhado. Nós fizemos o telhado com telha de cerâmica, todo lá nesse espaço. E aí que começou a nossa trajetória, e eu iniciei os ensaios do Santo Inquérito lá, nos escombros da obra. A gente começou ali, até que a gente então conseguiu e conquistou, né, aquela grande obra que foi a obra do Centro Cultural. Por isso que eu digo que a resistência do movimento teatral de Pati, do movimento cultural, vamos falar assim, ela tem tudo a ver com a situação da construção do Centro Cultural. Era a resistência que havia da Biblioteca Municipal Osório do Estado, que funcionou na estação ferroviária, junto com o Espaço Cultural Manuel Congo. Essa era a grande resistência, a biblioteca teve um boom muito grande, havia um grupo de teatro dirigido também pela Angélica, que era o grupo Terceira Margem, e o nosso grupo, que era bastante forte na época, depois os outros grupos vieram, né, e a gente conseguiu conquistar aquele espaço, né, que
que hoje você sabe que é uma referência, né? Muito, muito legal. Depois nós tivemos a feliz iniciativa, aí já como governo, né? Em 1990, também com o apoio do Júnior, nós reabrimos a Aldeia de Arcozelo para os festivais. Então, também curiosamente, este ano completa 30 anos em que a aldeia foi reaberta para os festivais de teatro, 1990, exatamente 2020. Então é com muita saudade, com muita alegria que eu lembro dessa data também. Falei muito, hein, Fábio? Falei bastante. É uma tristeza a gente hoje ver o estado da aldeia, né? E o pior é que a gente não tem a menor perspectiva, né? Nós estamos vivendo talvez o pior momento para a cultura brasileira, né? Inclusive sem Ministério da Cultura, enfim, sendo até bom, enfim, e não temos perspectiva, né? Acho que a aldeia, Marcelo, eu sinceramente, a minha decepção com o trato, né, dos governos com a aldeia é muito grande. Eu acho que a aldeia já era, a aldeia... Eu fiquei muito esperançoso quando o Sérgio Manberti foi presidente da Funarte, né, que ele se movimentou bastante, veio aqui várias vezes e tal, se movimentou bastante para tentar ver se salvava a aldeia, trouxe vários grupos interessados em recuperar a aldeia e tal. Só que ele saiu e depois ficou por isso mesmo, e hoje, sinceramente... O Manberti, o Sérgio Manberti, ele foi um dos gestores da Funarte que se preocupou realmente com um dos que se preocupou com essa situação. Hoje a gente interrompe um processo de esperança, de perspectiva, com a questão da pandemia, né? Na verdade, a pandemia ela entrou junto, né, com essa confusão toda de troca lá do Ministério, que na verdade agora virou Secretaria, com a entrada da Regina Duarte, culminou exatamente, coincidentemente, com esse período da pandemia. E ela não pôde avançar na questão, porque estava exatamente mudando o presidente da Funarte. Tanto que hoje continua. E aí eu quero dizer a você e a todos que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, que assim, não precisamos ficar tão desesperançosos. A gente, antes de acontecer essa questão toda de isolamento, a quarentena, algumas negociações já estavam iniciadas, né? Com autorização até do Juninho, a gente iniciou algumas conversas, negociações de parceria entre a Prefeitura e a Funarte. Iniciamos essa parceria a pedido da própria Funarte. E hoje quem está respondendo por lá, Fábio, é o Marcos Teixeira, que é o responsável era o responsável pela área de circo. Ele está como presidente interino da Funarte. Então, não foi escolhido ainda o presidente da Funarte. E aconteceu que, através da Procuradoria Jurídica lá da própria Funarte, a gente iniciou um trabalho de início de conversação para abrir a parte da frente, para a gente, porque ali na parte do anfiteatro é possível, e eles fizeram um convênio com o FRJ e começaram agora, né, há um mês atrás, exatamente antes de começar a quarentena e o isolamento, eles começaram os levantamentos, os alunos de arquitetura começaram a fazer o levantamento para a obra de emergencial, que está determinado em processo judicial, que você sabe. Então, estava iniciando, inclusive tinha até negociação para a gente tentar fazer o festival, o Prêmio Pascualino. Eu entrei em conversações com o Pablo, já ia fazer a conexão com o nosso atual secretário, Henrique Gonçalves, né, que agregou, né, por uma felicidade, duas áreas importantes da cultura, a economia criativa, e o empreendedorismo, que é o desenvolvimento econômico. São duas questões importantes que estão sendo levadas a sério hoje, na questão, vamos dizer, cultural, mas aí aconteceu isso tudo e fomos interrompidos. A grande felicidade que tivemos da nomeação de Helenice Pontes na coordenação da aldeia, quer dizer, ela retornou à aldeia, isso para nós foi maravilhoso, e aí começamos a questão. Só que realmente a pandemia
do coronavírus atrapalhou esse processo. Mas, assim, eles estão internamente construindo essa possibilidade. Então, existe a verba determinada, porque ela é contingenciada por conta de uma ordem judicial, e aí eu já falo como advogado, quer dizer, ela tem que ser cumprida. A multa diária para o gestor é de R$ 8.000. A multa diária está determinada na sentença. Então, agora tem que cumprir, porque, inclusive, entra nessa responsabilidade o presidente da Funarte e a própria secretária de Cultura, Regina Duarte, na responsabilidade de fazer a obra, de proteger. Então, eu tenho esperança e não perco a esperança. Né? Boa notícia, então, Marcelo. Hein? Excelente pois notícia. A gente não teve oportunidade de passar isso, né, porque foi tudo interrompido. Inclusive, na semana que começou dia 14 de março, toda essa história da pandemia, o primeiro decreto até nosso, aconteceu isso. E os alunos estavam aqui na aldeia da UFRJ fazendo o levantamento. A Funarte conseguiu, e aconteceu a transição da Secretaria Especial de Cultura, e aí tudo ficou difícil. Né? Então, a gente está aguardando ainda essas notícias, né? Para poder a gente começar a mover. Mas eu tenho muita, muita, muita esperança. E até de realizar, seria um sonho realizar o Prêmio Pascualino nesse ano. Agora já sabemos que estamos imprensados, quer dizer, acredito que a FETAERJ, havendo possibilidades, porque nós não sabemos quando os eventos serão liberados, né? A gente tem uma perspectiva de junho, né? Que, vamos dizer assim, dessa crise pior passar, mas a gente não sabe. Então, enquanto isso, a gente vai ter que nutrir informações, nutrir trabalho, trocar diálogos, como nós estamos fazendo aqui agora, para construir isso tudo, porque quando isso tudo acabar, essa coisa toda acabar, vai ser um boom de realizações, vai ser uma explosão de questões. Né? Então a gente não sabe, eu teria um sonho em fazer, poder pluralizar, né, o Prêmio Pascualino. É claro que a gente tem outras iniciativas, que você sabe, temos a nossa temporada aí para acontecer do Estresse com Finesse, e eu tenho outros planos também para o teatro, coisas novas, inclusive, né? Tem o festival que foi, ano passado, ele foi implantado, que é o Festim, né? Que é o festival, o interior, na verdade, ele foi Muito criado bem. como festival de inverno, e ele acabou sendo incorporado pela necessidade momentânea como festival do interior, e que foi mais um empreendimento cultural, vamos dizer assim, mais uma iniciativa que fortaleceu toda essa trajetória que eu acabei de falar para você, começou lá em 74, né? Independente também de outras iniciativas que tiveram. Me veio aqui agora a lembrança da aldeia, e me veio a realização do Drift, que aconteceu lá, que foi um mergulho maravilhoso, coordenado pelo querido amigo Jorge Ramos, né? filho do Jorge Ramos, Jorginho. Né? Então, o Drift foi realizado lá com pessoas, com várias pessoas de outros países, e foi muito bacana, né? E aí nós promovemos o apoio, tinha uma vaga para Tilo Férias. Então, tantas possibilidades. Quer dizer, agora são várias iniciativas. Temos aí a Academia de Letras, Osório de Estrada, em franca atividade. Agora, recentemente, houve a passada de bastão da presidência pelo Gercili para o Edmilson Lira. O Gercili, que é uma pessoa maravilhosa, totalmente cultural, que passeia por todas as artes, passeia por todas as tendências, né? Criou o Festival da Diversidade Cultural em novembro, né, para comemoração ao Dia Nacional da Cultura. Quer dizer, claro, agora eu estou feliz, que agora o Gercili ele deixou a presidência, então ele vai ter mais tempo agora para a cultura, né, Gercili? Você está ouvindo a gente, você já sabe. Né? Tá te mandando um abraço. Obrigado, eu já recebi o seu abraço e você já sabe, agora você está com mais tempo a cultura, então se prepare. Já disse que você vai parar no palco junto comigo e com o Romeu Tonini, tá bom? Que dupla, hein? Que trio, hein? Gostou? E que trio, hein? Já pensou? E você também junto. Eu já lancei esse desafio. A pandemia virou a era do desafio, né? Então, o André Furtado, que você viu, e muita gente viu, me desafiou para gravar uma música, né? Então, à distância. Então, eu gravei daqui, exatamente desse local, e ele gravou lá. Aí deu aquele resultado, foi Casa no Campo. Aí o Romeu Tonini, não satisfeito, porque ele gosta de provocar, agora me desafiou com uma música que eu estou tentando ver com o André se a gente consegue fazer, vai ser o desafio. E eu desafio o Gercili, então, Gercili, me aguarde. Nosso querido Gercili.
Cecília também esteve envolvido com a comissão que organizou o Festim, né, que, como eu disse a você, é mais um evento, né, que soma a cultura do nosso município. E, pelo que eu sei, da ideia, da construção desse festival, é exatamente de abranger. Então, acho que quanto mais evento tiver, melhor. Quantos eventos forem necessários para a gente poder ter essa cidade que tem a essência cultural. Então, o Prêmio Pascualino já é tradicional, de mais de 30 anos, o Festim, outros festivais de poesia. Nós já fizemos um festival também lá no teatro, né? Muito legal. Acho que isso é importante. Eu penso e sonho num festival de curta-metragem, sabe? Acho que isso é interessantíssimo, principalmente pela possibilidade hoje que nós temos através do celular, né? Tudo na palma da mão. Então, são várias possibilidades, né? Isso é muito bom. Hoje eu estava comentando com a Carol e com o Ner, do For Blue, que eu bati um papo com eles mais cedo. Pois é, eu não pude, infelizmente, eu estava com uma questão no escritório para resolver, eu não pude, infelizmente. Pois é, foi muito, muito bacana, foi muito legal. E a gente estava comentando como eu acho que não tem quem esteja com mais vontade de que isso tudo passe do que o pessoal da cultura, porque o pessoal da cultura não para, né? Não. O pessoal da cultura está fazendo ao vivo, está fazendo show, está fazendo... Enfim, né? A gente não consegue ficar parado, né? O pessoal da cultura é inquieto. Para você, a inquietude da cultura é tamanha que eu não sei se você sabe, mas aí aqui eu tenho autorização para dizer, existe um busto de Osório Duque Estrada pronto para ser inaugurado na Praça de Pati. Eu estou sabendo disso? Não, que foi uma das grandes obras, vamos dizer assim, que o Gessini deixou agora para o sucessor, para o Edmilson, né? E em parceria com a prefeitura vai fazer o pedestal e parou também por causa da pandemia. Quer dizer, estamos com o busto de Osório, a homenagem feita pelo querido acadêmico e escultor Sérgio Lucena, que faz parte, né, da academia, e estamos esperando também, entendeu? Ia ser inaugurado agora nos 150 anos de Osório, dia 29 de abril passado. E acabou também. Ele me falou. A gente tá precisando, Marcelo, assim que tudo isso passar e que nós pudermos voltar às nossas atividades, eu acho que a gente está precisando fazer um grande evento, entendeu? Claro. Para celebrar, para comemorar, para celebrar a vida, né? Que a vida precisa ser celebrada, principalmente agora, depois dessa crise, né? Claro. Hoje nós estávamos falando sobre isso, fazer um grande evento, talvez até unindo os artistas das duas cidades, né? E não sei, eu acho que a gente precisa fazer isso, né? A gente pode ir programando isso, pode ir pensando nisso, né? Aqui já fica uma convocação para todos os artistas, para a gente pensar nessa possibilidade, não é isso? Nós temos os fóruns, nós temos os conselhos de cultura, nós temos os produtores, então nós podemos pensar nisso, porque vai faltar tempo para tanta atividade depois da pandemia. Vai faltar tempo. Vai faltar tempo. Anteontem eu estava conversando com o Noilton Nunes, né, o cineasta, e ele está cheio de coceira, ele está em crise de abstinência, porque ele estava filmando o Poetisa, que é o novo filme dele, ele estava filmando. Ele teve que parar, logicamente, por causa disso tudo, e ele está assim numa ansiedade para continuar a filmar, e essa situação toda já fez ele mudar algumas coisas, ele já reviu algumas coisas, ele vai voltar a filmar já com outras ideias, entendeu? Com outros focos, outras coisas. Pois é. Eu tive que parar, eu comecei com a primeira aula da minha oficina lá no Miguel Pereira Tático Clube e tive que parar. Foi exatamente no dia em que nós paramos, no dia que o clube resolveu que tinha que fechar, obviamente. Eu lembro até que você me disse que não podia ensaiar as sextas por conta da oficina, né? Exatamente. E a gente, assim, super ansioso, né? Para voltar a atuar, nossa, tá
Estamos em crise tudo parou. a gente não sossega nem em casa, né? Não, Nem em casa a gente não dá. sossega, né? Eu Não tem... ontem conversando, né, com um amigo, e eu até queria aqui mandar um abraço, né, tô vendo aqui que ele tá acompanhando a gente, o José Lopes Ramos, o Lopinho, que também trabalhou com a Sim, gente. O Lopinho está aqui, né? O nosso querido HK Júnior também, um grande abraço para ele também, que está aqui. Sim, Pessoas todos ligadas à cultura. é. E eu estava conversando ontem com outro amigo meu lá do Rio, que me ligou para falar sobre o filme que estreou ontem na Netflix, O Rico de Amor, e eu disse assim, nunca foi tão oportuna a estreia. O filme Rico de Amor, que eu convido todos a assistirem, né, pela Netflix, E ele você hoje tem já uma está... participação, né? Eu tenho a participação como ator, eu faço policial numa perseguição no Morro do Fama, né, que é a locação que eles escolheram para a entrada da cidade. Ficou muito bacana, por sinal. E aí eu estava conversando com ele sobre a situação, porque o filme estava projetado para dia 12 de junho. E aí a Netflix resolveu antecipar e foi uma maravilha, porque ele provocou duas coisas. Primeiro, o entretenimento e o tema que o filme traz, que é maravilhoso, né? E Pati como locação principal, festa de tomate, e uma mensagem lindíssima de agricultura familiar, de cultivo protegido, que a gente defende tanto hoje aqui na Terra, né? Tudo a ver, né? E o cultivo orgânico, essa questão toda, e aí a gente tem uma antecipação. Então, e a festa de tomate, não sabemos ainda comprometida com o tempo ou não, com data ou não, e eu falava com ele sobre a questão. E o filme hoje estava, de manhã, oscilando entre o quarto e terceiro lugar no top 10 da Netflix, né? Então, foi oportuno nesse tempo de pandemia. Então, você acabou de dizer, isso é a inquietude da cultura, não tem jeito. A gente não para, né? Não para de ler, de escrever, de acompanhar isso tudo, né? Entendeu? É verdade. E eu escrevi na minha última coluna no jornal, nessa última edição, eu escrevi uma matéria exatamente sobre isso, sobre os profissionais da cultura, né, que estão se prestando a amenizar, a tornar esse nosso isolamento mais leve, fazendo shows e falando poesias e lendo textos e tal, etc, etc, etc. Que é Eu tô aqui, uma coisa muito é, legal. eu tô aqui com a minha cabeça também fervilhando, porque a gente começa a ter Eu um monte de também. ideia, é doido para fazer. O Juninho tá falando aqui que o Juninho tá aqui falando que já viu o filme, que bom que você viu, né? E chamando a gente de grandes mestres, que somos nós somos operários da cultura, aproveitando o dia do trabalhador hoje, né? Operários, Hoje, né? E aí, Fábio, você sabe quem me veio agora nessa pandemia? Eu fico pensando como está agora a equipe daquele espetáculo maravilhoso que nós assistimos no Centro Cultural, do Luiz Antônio Rocha, né? O Paulo Freire, Andalina Utopia. Quer dizer, como que deve estar essa situação? Eu imagino aquela trajetória brilhante do espetáculo, e estava rodando o mundo afora. E aí a gente pensa nessa interrupção. Assisti hoje um depoimento, uma conversa, uma videoconferência, uma live do Miguel Falabella com 3 fãs que compraram ingresso para a Donna Summer, que está em São Paulo, e que acabaram não assistindo, e que o espetáculo foi interrompido na segunda semana, parece, a temporada, entendeu? Eu interrompi o espetáculo e assisti da Rita Lee, o homenagem do filho dela, do Beto Lee, né? O chamado Celebration, e aconteceu em São Paulo, com ingresso comprado, tudo certinho, e foi adiado. Como os artistas falam, né? Não cancele, adie, né? Não sim, cancele. Não podemos cancelar, tem que adiar. Essa é a importância, né? exatamente. Eu acho que ninguém cancelou nada, eu acho que todo mundo adiou. Né? Todo mundo que tinha espetáculo, tinha show e tal, É. ninguém cancelou, né? Adiou, porque não dá para parar, né, Marcelo? Não tem como Por parar. isso que eu te falo, vai faltar tempo para isso tudo acontecer, porque vai ser uma explosão, né? Vai ser uma enxurrada, vai ser uma Vai, enxurrada. com certeza. O Lopinho acabou de agradecer a gente aqui por esse encontro, para a gente estar batendo esse papo. E o Gersili falando, trabalhador acima de tudo. Exatamente, trabalhador acima de tudo. Exatamente. Hoje inclusive, é o Dia do Trabalhador, né? Isso. E eu acho que as pessoas que não puderam parar,
para que nós conseguíssemos ficar parados, né? Os grandes heróis, né, dessa crise, né? O pessoal da saúde, o pessoal que trabalha com alimentação, e, enfim, né? Os entregadores, né, que vão de lá para cá, daqui para lá, trazendo remédio, trazendo comida, trazendo, né, enfim, esses são os grandes heróis dessa crise. Todos eles. Os entregadores de farmácia, de mercado, os supermercados, e principalmente, especialmente, todos os heróis da saúde. Né? A nossa homenagem mesmo. Porque são verdadeiros heróis nesse momento tão difícil. São os verdadeiros heróis. São os verdadeiros heróis. Eu quero mandar aqui um beijão para minha afilhada, que está em Londres, Natália Brechnik, que inclusive trabalhou no espetáculo do Charles Miller e Cláudio Botelho, A Noviça Rebelde, a primeira montagem no Teatro Oi Casagrande. A minha querida Natália, Naná, um beijão para você, e muito especial. A Natália é de uma arte fenomenal. Depois eu vou promover uns links do Instagram de performance que ela fez. Está fazendo faculdade lá de teatro musical. Um talento, uma voz maravilhosa, um talento espetacular. Tá bom? Um beijão para você, Natália. Que maravilha. Marcelo, outro dia eu estava me lembrando, sabe do quê? Você vai rir quando eu falar. Dança de Anitta. Pelo amor de Deus, não vai me lembrar disso, e você vai me lembrar Você vai me lembrar do tombo que eu levei. Todo mundo lembra, né? 2 tombos, né? Só que o segundo tombo, né? Por isso que figurante sofre, né? Quem fala muito bem isso é a peça Cócegas, da Heloísa Percé, né? e da Ingrid Guimarães, né? Figurante sofre, porque eu caí na frente da câmera principal na hora que o dublê do Leonardo Midiorin capotou lá e quebraram o vidro, tiver que trocar o vidro do carro. Lembra disso? Eu acho até que eu quebrei meu dedo mindinho naquela época. Até hoje eu sinto a dorzinha aqui dele, aqui eu lembro daquela cena, entendeu? Aí eu me lembro do Alexandre Avancini suspendendo a gravação. Lembra que foi a direção do Alexandre Avancini? Suspende, troca o vidro, o figurante caiu ali. Foi terrível isso. Figurante, eu fiz. Mas olha só, qual ator que não passou por figuração? Ah, sim, com certeza. E eu considero muito aquela figuração, porque o Luiz Antônio, que era o produtor de elenco, acabou convocando a gente, tá lembrado? E mandou o carro buscar, a gente fez a continuidade lá no Projac. Tá lembrado disso? Agora, aquela nunca mais aquela corrida. Agora, quando recebo o roteiro, quando me convidam, eu vejo se tem que correr, porque não dá. Aquela subida da ladeira de Vassouras, da Praça Barão de Campo Belo, não tem condição. Subir a Barão de Campo Belo todinha, né? Correndo, isso. Não é mole. Quem puder, assista. Deve ter esta cena no YouTube, com certeza. Ontem, Fábio, futucando, eu consegui achar a minha cena com Antônio Fagundes em Carga Pesada. Eu não tinha esse material, esse registro, porque quando passou o episódio chamado O Pior Inimigo, de Carga Pesada, nessa nova temporada deles, foi quando caiu uma chuva de granizo em Pati, violenta. A gente ficou sem televisão, sem parabólica e tal, e eu não fiquei sem registro. Mas felizmente eu achei agora. Consegui achar esse. Mas deve ter no YouTube essa cena antológica das nossas corridas. Eu me lembro que tem até um pedacinho eu em câmera lenta, como se fosse um atleta assim, perfeito, correndo naquela ladeira. E Heloísa, você lembra da Heloísa Hudson, nossa querida Heloísa de Avelar? Heloísa se escondeu atrás da árvore e disse que não ia correr mais porque ela estava contra a perseguição do garoto. Eu falei, Heloísa, minha filha, figurante não pensa, você corre, porque senão você não ganha o cachê. É verdade. Foi muito bom. E depois fomos, eu, você, Alda, fomos todos pro Jaco. Não, Heloísa e Leila. Alda foi também. Com certeza. Alda foi com a gente pro Projac? Claro que foi. E tava, com certeza. Eu não lembro da Alda. Alda, ela inclusive não largava a bolsa. Ela estava com a bolsa, segurando a bolsa. Você lembra, sim. Heloísa lembra bem disso. Lembrei, você tocou na bolsa, eu lembrei que ela não largava a bolsa. O meu amigo, olha quem entrou agora, que maravilha aqui.
Lucas, que é o fotógrafo, meu amigo, meu grande amigo fotógrafo, está dizendo aqui que os fotógrafos estão sem evento, sem festa, sem ensaio, sem arte. Mas fotografa a alma, Lucas. E nosso querido Josué Soares, da FETAES, da Aldeia, foi presidente da FETAES, grande ator, mímico. Um beijo para você, para Márcia Valéria, nossa querida atriz, com todo esse movimento. Tá? Poxa, que bom. Aline, Cerimonial Festa, querida Aline, um beijo para você. Que faz arte também, com seus cerimoniais maravilhosos. Um beijo para você, beijo no Juninho, tá bom? Beijo para todos aí. Valeu, que bom. Bom vocês estarem aqui. Fábio, lembrando novamente da presença de Anitta, e você lembra que nós participamos daquela cena final em que a casa pega fogo, explode, lembra disso? Uhum. A gente acompanhou a relação, né? Tempo bom, né? Tempo gostoso, tempo ótimo. Muito bom. Muito bom. Eu lembro que o Luiz Antônio, ele assistiu a Paixão de Cristo, que eu fazia, né? Que inclusive eu estou sentindo uma falta de fazer de novo. Só que eu não vou voltar fazendo Cristo, não, porque eu já passei um pouquinho da idade, né? Não, nem tanto. Não, nem tanto. Nada que uma maquiagem não resolva, Fábio. Nada que uma maquiagem não resolva. Então, o Luiz Antônio foi assistir a Paixão de Cristo, gostou muito e tal, inclusive, claro, a gente fazia com os recursos que a gente tinha, né? Com as nossas possibilidades. Uhum. Mas ele gostou muito e tal. E depois, quando ia acontecer a gravação da presença de Anitta aqui em Vassouras, né? Ele me procurou, perguntou, Fábio, arruma o pessoal lá do grupo de teatro lá de vocês lá para participar e tal. Foi quando eu chamei você, a Heloísa, a Leila, a galera toda, né? Que nós fomos e tal para ir. E nós fomos super bem tratados, né? Nós fomos super bem recebidos. Né? Muito bem. Você só esqueceu de avisar que a gravação da minissérie e a gente como figurante vinha junto à academia de ginástica, né? Para correr aquilo tudo lá de Vassouras. Você só esqueceu de avisar isso pra gente. Que eu vou te contar. Mas eu também não sabia que ela correria, não. Eu não sabia. E o pior de tudo, você lembra? Agora vamos gravar com o dublê, agora vai gravar com o ator. Então aquela subida, aquela ladeira, a gente correu umas 6 vezes, 7 vezes, 8, sei lá quanto. É verdade, foram muitas vezes. Quando eu fui fazer Malhação, o início do roteiro, que eu fiz uma participação, o início do roteiro era assim, eu ia fazer fiz um capanga lá que expulsou a vagabanda do acampamento. Uma dessas temporadas de Malhação. O início do roteiro veio assim, capanga corre. Eu falei, não é possível. Eu falei, não é possível, mas aí não era eu, era outro, entendeu? Aí tranquilizou. Olha o sufoco que eu passei agora com a gravação do filme, do Rico de Amor. A atriz Thaís Carvalho, eu tive um sufoco, eu passei o sufocozinho, não teve corrida. O problema é que o carro de cena, que era um Corolla, era automático, e eu não tinha prática de carro automático. A sorte é que a Thaísa, ela tinha treinamento para isso, até porque ela trabalhou em Flor do Caribe, ela fez uma militar em Flor do Caribe, aí foi a salvação. Aí, na hora, o Bruno Garotti, diretor, trocou. Ela dirigiu e eu fiquei do lado dela, porque é só um sufoco que a gente passa, mas é tudo legal, né? E sem contar a lente de contato, né? Que tem que ter, porque senão eu não enxergo nada. E aí eu esqueço o texto e eu fico surdo. Tem essas coisas. Tá rindo, né, Lopinho? Pois é, meu filho. Vocês não sabem dos bastidores. A cena é belíssima, né? Aí me perguntaram assim, quanto tempo levou para filmar, né? Quanto tempo levou para filmar aquela cena do filme, Rico de Amor, né? Nós ficamos ali 5 horas. E o mais interessante é a mágica do cinema, né, Fábio? O teatro é aquela coisa condensada. A gente está ali naquela hora e a emoção é aquela e você não tem como mudar. O cinema não, o cinema você vai com recurso. Então, só para você ter noção, a cena foi toda no Morro do Fama, só que a minha cena foi filmada na Ilha do Governador, no Galeão. Num trecho que dá exatamente a dimensão da saída do Morro do Fama, a continuidade. Então foi muito legal. E durou 5 horas a gravação, a filmagem lá. Legal. Eu não vi ainda não, vou ver, eu quero ver o filme. Não vi ainda não. Por favor, né? Não perca Rico de Amor. Verei, com certeza. Bombando na França, na Inglaterra, Argentina,
Já saiu uma crítica da França maravilhosa, falando dos tomates, foi muito legal. Muito bom. O filme traz uma mensagem linda. Hoje eu estava numa live com... Quer dizer, não estava na live, eu estava acompanhando a apresentação do Jafar Bobir, que trabalha no filme. Ele faz o Igor, amigo do personagem principal, e ele é músico também, né? E ele deu um alô pra galera, falou da festa, falou que foi legal o filme sair agora, porque a gente estava aproveitando, a gente estava curtindo a festa, né? No momento que a gente está com vistos aí a não acontecer em maio ou junho, né? Quer dizer, vamos esperar que não acontecer. Marcela Carvalho, nossa querida amiga, acabou de dizer que... Querida Marcela Carvalho, que também foi nossa atriz, Fábio. Você sabia disso? Marcela Carvalho? Marcela Carvalho fez a Mafalda em O Inspetor-Geral, a filha do governador. Na peça, maravilhosa atriz. Não sabia. Escuta, nós temos apenas... jornalista, né? Temos apenas um minuto para encerrar, para a gente se despedir da galera. Porque... Que pena, Fábio. Poxa, quanta história. Né? Então, Marcelo, muito obrigado por ter o convite. Obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco assistindo. Fábio, eu preciso mandar um abraço para o Perseu Silva de Maricá, grande Perseu. Um beijo para você, Perseu, toda a galera de Maricá, que tem abrigado Pascoalino também, tá? Um beijo para você, para a família, para a Bitoca, para todo mundo. Tá? Fábio, e amanhã... Vamos repetir, Fábio, vamos repetir, tem muito assunto, não dá para fazer um dia só, não. Eu acho que a gente podia marcar um encontro semanal. A gente repete. Muito obrigado, então, a todos. Daqui a pouco vai cair, porque o Instagram corta. E amanhã tem show ao vivo do For Blue no Facebook da Carol Aranha, Ana Carolina Aranha, eu não lembro o nome todo, mas é às 4 horas da tarde. Tá? Vamos que legal. Tá bom? Então, galera, prestigiando For Blue. Tá? Isso. Um beijo no coração de cada um. Fábio, obrigado pela participação, pela possibilidade. Obrigado por ter aceitado o convite. Um beijo a todo mundo e a gente vai continuar.